O Brum foi firme na entrevista, né? Foi firme. Firme no quê? Não, ele bateu de alguma forma no Inter. Ele criou um clima ainda mais forte pro Grenal, né? O Grenal, nesse momento, tem um nível de polêmica maior do que tinha antes da entrevista dele. E eu julgo, talvez como a última beata, né? Eu julgo absolutamente desnecessário isso. Desnecessário. A coisa mais patética da entrevista, com todo respeito à entrevista, que cada um fala o que quer, viva a liberdade de expressão, tá. Agora, o Antônio Brum defendendo o dia adicional de folga pro Renato é constrangedor, né? Então, é constrangedor. Essa é a minha grande dúvida, Maurício. Qual seria a resposta do Brum? Qual foi a resposta? A resposta do Brum foi de que... Eu não esperava nada diferente. Que estava combinado. Não, e você vê, claro, ele e tem uma resposta, às vezes quando a gente se mete a falar de alguns assuntos, né, a gente acaba se entregando. Porque teve uma pergunta pro Brum sobre o treino, até a matéria do site do Grêmio, que falou sobre ter tido treino técnico e tático e tal. E as fotos de jogadores com bola. E aí o Brum disse na resposta o seguinte: que vocês que estudam futebol sabem que os portugueses trouxeram a periodização tática, então o treino tem a bola, tem o técnico, tem o tático. Justificando a ausência do Renato na segunda-feira. Mas é justamente ao contrário. A periodização tática, a lógica é ter físico, tático e técnico junto. Tática. Isso. Então, o treinador tem que estar junto. Exatamente por ser essa lógica de treinamento moderna que ele citou, que o Renato tinha que estar aqui. É o contrário. Mas, Munari, se fosse a antiga, só físico, aí tudo bem até o Renato Mas, Munari, eu não vou defender o Brum, não tenho procuração, obviamente que não, para defender o Brum. Eu acho que ele nem precisa disso. Mas vocês esperavam que o Brum fosse para a entrevista hoje para criticar que o treinador não veio? Não, mas é que ele quis dar um carteiraço. Vocês têm que entender que a periodização tática, exatamente por ser isso que o Renato tinha que estar. A resposta dele foi pior. A pior posição dentro de um clube de futebol como o Grêmio hoje é a posição de vice-presidente de futebol. Essa é a pior posição. E não está imposta a ninguém, né? Porque não está imposta a ninguém. Ele tá lá porque quer, né? Ele tá lá porque quer, óbvio, né? Só que quem é o vice de futebol do Grêmio? É Renato Portaluppi. Quem é o presidente? Aí eu já não sei, porque o presidente toma outras decisões. Agora, no futebol, por mais estratégico que seja, por mais projeto que tenha com o Renato, e aí eu até dou como informação isso aqui, porque eu sou repórter e convivi com o Renato em 3 passagens dele como repórter pelo Grêmio. O Renato dá as cartas, mas peraí, eu não tô falando nenhuma novidade aqui. Nenhuma. Então, o vice-presidente de futebol tá numa situação muito delicada e muito complicada pra falar. Né? O que ele tem que fazer? Ou ele não fala, né? E não diz nada. Como ele tem que dar uma justificativa, ele tem que inventar alguma coisa. Como ele inventou a questão da periodização tática. O que traz o Cristiano é que a explicação, Vaga, ela se compromete nela, menos ainda justifica, isso. Porque o que ele deu como definição de periodização tática é o inverso do que ele disse. Entende? Exatamente. A periodização traz a bola pro treino físico. Mas o site do Grêmio falou que o Grêmio treinou a parte tática. Isso. Mas aí ele disse que foi um erro no site, que quem fez a matéria do site fez errado. Não tem como melhorar, né? O que acontece? Sobrou pro jornalista. Sobrou pro cara que a coisa mais fácil. É sensacional, entendeu? Mas a situação dele é muito complicada. Isso eu concordo com o Vaguinho. Na verdade, eu acho que a gente discute a mesma coisa, mas tem uma máxima. E minha tese era baseada nisso, Maurício. E me parece que a gente pode pegar, e foi muito bem captado pelo Munari, o futebol mudou. E o público do futebol também mudou. Teve um momento que o futebol o folclore era um componente valorizado no jogo. Deixa eu lhe dar você não precisa de ajuda, mas eu quero pegar essa sua vírgula para dizer, e outro dia falei, você achou graça porque lembrou de talvez ter dito ou ouvido isso. Houve um tempo em que se dizia naturalmente que você queria ganhar o Grenal aos 49 do segundo tempo, de mão e impedido. Exatamente. Assim que era bom ganhar o Grenal. Essa era brincadeira, né? Hoje está menos isso. Me lembro bem disso. Mas, Maurício, quando o folclore, Pedro, o folclore jogava muito, então era legal essa história de eu não treino e vou te ganhar, o meu centroavante tá na noite, vai ganhar. O Fabiano. O Fabiano, o Arnaldo Balvê dizia, ele me dá problema no meio de semana Lula. E dá problema no adversário no final de semana. Então o Lula, né, que falava isso do Lula, isso acabou, porque o público que hoje vive futebol, ele tem tanta capacidade de receber informação que a informação dele também é mais técnica.
Então, o sujeito que não treina... que acabou, eu acho que diminuiu. Tá, não, diminuiu, tá certo. É só tu ir pra rede social que tu vai ver que tem gente que tá pela gandaia. E se o Grêmio ganhar o Clássico Grenal, e não vai ganhar, mas se ganhar, vai pra resenha. Tá. Os caras vão aí, ó. Olha resenha... aí, ó. O Roger trabalhou 2 semanas. O Renato... Tu vai ser multado aqui na empresa, tu acabou de quebrar a mesa. Não, só bati de leve. Isso é campeão. Teve um jogo do Inter que eu bati forte aqui, levei um puxão de orelha. Mas essa leitura do folclore, eu sempre dou o exemplo do Romário, que era o excepcional Romário. O excepcional Romário foi aquele jogador antes da Copa do Mundo de 94. Aí ele vem pro Brasil e ele já não é o excepcional Romário. Mas o folclore Romário, ele continuou carregando o Romário por muito tempo, até hoje carrega o Romário como sendo, o cara dava problema fora do campo. Só que, na verdade, antes de 94, ele não dava problema fora do campo. Ele era um super cara treinando muito. Depois, no Rio, mudou um pouco isso. E essa consistência do folclore no futebol, imagina só a gente brincar com o Renato... Tem esses podcasts, o André Balada lá, o André que jogou no Grêmio, em determinado momento contou num podcast desses que o Renato chegou, tava ele e o Thiago Neves. Foi na véspera de um jogo contra o Juventude, ele conta a história que ele ia ter um rachão, e depois do rachão o Kahneman pediu para fazer um treino de bola parada. Não era nem essa parte a mais recente que foi divulgada, mas eu digo a parte que ele disse, o Renato chegou e disse assim, se ligar um palito de fósforo aqui vai explodir. Se referindo a ele e ao Thiago Neves. Sim, contando a história que ele tava no vestiário e tal. Todo mundo deu risada. Isso acabou. Esse cara não ganha mais. Esse modelo de achar engraçado o bêbado... Esses caras não ganharam, no sábado, não ganharam. E não ganham mais. Só que hoje esse cara, o Thiago Neves, custou 4 milhões pra ir embora. Pra pagar pra ele ir embora. Porque foi um dos negócios mais lesa-pátria que o Grêmio já fez na sua vida. O André Balada... Tardelli. O André custou 8 milhões pra vir. Não fez nada. Então, quando tu começa a ler isso, o público que tá nos vendo hoje já não acha tão engraçadinho assim. Não é. Já não é pra ele engraçado. Então, quando tem esse cachorro do... ele não veio porque era treino físico, vocês não entendem a periodização tática, todo mundo entende. Todo mundo sabe, mano. Hoje em dia não tem ninguém que não sabe. O grande erro que eu achei na segunda-feira foi a foto publicada... onde ele não deveria ter publicado. O chopinho tava geladinho. Mas não tem que publicar. Não pode, Pedro, não pode. Tem que respeitar os caras. Isso aí, entendeu? Isso cheira até que a coisa tá muito bem. E parece, eu tenho uma informação que a coisa não tá bem lá, não. Em que sentido, Guerra? Tem um problema familiar. E ele precisou ficar no Rio, pelo que me contaram, tá? E ele precisou dar atenção ao problema, só que a foto estraga, né? A foto deixa uma ideia que não é boa, só isso. Eu cheguei a dizer, Guerra, e foi fora do ar, então eu quero dizer agora no ar. Essa foto, como o Guerrinha disse, com absoluta precisão, com o tempo, né? O diabo que sabe mais por velho do que por diabo. A foto desmente uma explicação que cancelaria não só a minha crítica, como a de todas as pessoas que criticaram o Renato por ter ficado mais um dia. Se a informação fosse... Não precisa detalhar, porque essa questão não é pública. Claro. Olha, há um problema de saúde na família do Renato, ou de alguém das relações do Renato, e o Renato se obrigou a ficar no Rio de Janeiro porque isso foi preciso. Parou o Grenal, que vá para o raio que o parta, é uma questão pessoal importante. Agora... Quando ao fim da segunda-feira, em que os jogadores já estão trabalhando, o Renato chega um dia depois para trabalhar, tem uma foto tomando chopp no Rio, e que é uma das melhores coisas de fazer na vida, aí a explicação familiar vai pro ovo. Não tem mais condição, mas enfim. E foi depois, assim, de 4 dias de folga, né? Não foi assim, foi passar o final de semana. Foram 4 dias, precisava ter o quinto. Eu acho que são 4 dias de folga, não precisava ter o quinto. Acho que a semana de Grenal, que devia ser respeitada como tal, onde tu pode chegar a um triunfo no Grenal no detalhe. Eu não sei se vai ganhar um jogo, se vai perder. Mas o Grêmio sabe disso. O Grêmio deixa isto. O vice-presidente de futebol diz que é como um acordo da direção. Então, olha aqui, lava as mãos. A questão toda é que o treino físico e o separado do treino tático é burrice.
Não, e é antigo, né? Eu não diria assim. Não é assim. Não é mais assim. Não é mais assim. Eu não diria cada um tem seu método. E a gente respeita método. A gente tá aqui para discutir se é o método que a gente acha certo ou não, Pedro. Mas assim, o detalhe, tu falou, o Grêmio pode ganhar no detalhe. O detalhe daqui a pouco tá no aquecimento de segunda-feira. Que eu vou botar o Munari a fazer um movimento lá na defesa, porque o César entra em diagonal e eu vou bloquear o movimento do Munari. Então, no aquecimento eu já trabalho isso. E eu já vou mentalizando isso na cabeça do jogador. Tem outro ponto. O jogador volta e o chefe não tá. A corneta pega. Ela é interna, mas ela pega. A rádio corredor funciona. Claro. Estamos aqui, podia estar eu lá, o chefe tomando... os boleiros acham o máximo porque o Renato ele tem esse perfil. O chefe necessariamente é exemplo. Quando ele não... tá no pacote do salário dele. Exato. Quando ele não está, digamos assim, empenhado, focado num jogo como o Grenal... Aí, de alguma forma, o boleiro diz assim, se o homem não tá afim, então se perdeu. Mas o Bruno falou também sobre arbitragem, né, Munari? Falou sobre arbitragem, sobre como é que é o método. É isso dos dois lados, né? O Bruno reclama da arbitragem depois do jogo contra o Atlético. Aí tem uma entrevista do Bisol respondendo ao Bruno. Aí sai o nome do árbitro, o Bruno Arleu, e o Inter reclama, e até pediu a troca, né? E aí hoje veio a resposta do Bruno. Já são 4 manifestações. Mas a reportagem informou que o Grêmio também não gostou do Bruno Arleu. Sim. Talvez publicamente, antes de hoje, não teve essa manifestação. Mas que bom, tomara que a gente goste do futebol que eles vão apresentar sábado. Seria uma coisa maravilhosa. E o Bruno Arleu deixa ele fazer o trabalho dele. Mas isso é vacina. É vacina. Os caras estão se vacinando. E isso acontece desde 1909. Talvez. O primeiro árbitro. Antes do futebol.